Graça e paz, queridos e amados irmãos em Cristo. Pastor J, mais um vídeo para edificar a sua fé, a sua vida em nome de Jesus. Queridos, hoje eu quero bater um papo com você e vou tentar ser o mais breve possível sobre um assunto muito interessante e muito atual, mas que desde os tempos bíblicos nós podemos ver que ele é real e corriqueiro, que é a incompreensão dos ímpios com relação à vida e o propósito daqueles que um dia entregam a sua vida a Cristo, se convertem e buscam de alguma maneira viver de forma diferente daquilo que viviam outrora, né? A palavra de Deus vai nos declarar que agora nós somos novas criaturas, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Mas o mundo, eles não têm essa compreensão. O mundo, de fato, eles nos ignoram, nos perseguem, nos criticam, nos julgam. E às vezes isso é muito ruim, e existem algumas pessoas que sentem muito com isso. Mas deixa eu te dizer algo, é um privilégio para mim e para você ser humilhado, perseguido por aqueles que não entenderam ainda qual realmente é o propósito de Deus na vida do ser humano, tá bom? Então não fique assim. E aí eu gostaria de deixar um texto da palavra de Deus para abençoar seu coração, e esse texto ele vai narrar isso. Quem escreve, esse texto é o apóstolo Pedro. Pedro é um dos mártires da igreja. A tradição vai contar que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo porque não se achou digno de ser crucificado da mesma forma que o seu Senhor, do que Jesus. Um homem que andou com Jesus, um homem que teve várias experiências com ele. E Pedro ele narra algo muito interessante na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 1 ao versículo 5, eu vou ler até o 5, diz assim: Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, concupiscências ou desejos dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Ou seja, Pedro já faz uma declaração aqui: olha, nós temos pouco tempo na terra, e esse pouco tempo que nos resta, nós não podemos viver esse tempo na carne, satisfazendo os desejos da carne. Pelo contrário, nós precisamos deixar de viver segundo os nossos desejos e precisamos aprender a viver de acordo com a vontade de Deus. E aí ele segue no versículo 3 dizendo o seguinte: porque é bastante que no tempo passado, quando nós ainda éramos pecadores, inconscientes, fizéssemos a vontade do mundo, dos gentios, andando em dissoluções, em concupiscências, em borracheiras. Borracheiras aqui são orgias acompanhadas de muita bebida alcoólica, enfim, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Ou seja, antes nós vivíamos assim, é verdade, praticávamos coisas terríveis sem nos preocupar. E o mundo, o que acontece? Versículo 4 vai dizer que as pessoas do mundo acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. Ou seja, antes nós vivíamos na prática do pecado, mas agora nós temos uma consciência, nós nos convertemos, nós aceitamos a Jesus, e a nossa postura é como Pedro fala, nós nos armamos contra o pecado, porque o pecado causou a dor do nosso Cristo, o pecado gera morte física e espiritual, o pecado não é bom, viver fora da vontade de Deus não é agradável, não vai trazer consequências boas para as nossas vidas.
E eles começam a olhar para nós, porque agora nós mudamos de atitude e já não vivemos como eles vivem, e eles começam então a nos perseguir, porque nós já não vivemos de acordo com as práticas que eles vivem. Eles acham que nós somos estranhos, o apóstolo Pedro está dizendo isso aqui, que nós somos loucos. E a palavra de Deus diz que realmente a cruz é loucura para o mundo, mas para nós, queridos, ela é salvação. Para nós é esperança, para nós é vida e vida com abundância. E nós precisamos ter uma postura muito serena, uma postura muito madura diante dessas pessoas que se levantam contra nós, por conta da nossa conversão, por conta da nossa servidão a Cristo, por conta da nossa dedicação à sua obra. Por quê? Porque essas pessoas não estão atacando a nós. Essas pessoas estão atacando o próprio Cristo. Você é filho, e quando alguém mexe com o filho, eles mexem também com o pai. Então você não pode responder às críticas, às perseguições, às blasfêmias, o que falarem de você. Você não pode se equiparar ao mesmo nível. Você precisa ficar em silêncio. Você precisa orar por essas pessoas, porque Deus já irá tratar com essas pessoas. Eles fazem isso porque não têm essa ciência, porque o dia que tiverem o entendimento que nós temos, eles vão parar. Então nós precisamos orar, nós precisamos evangelizar, nós precisamos, em nome de Jesus, fazer o possível para que nós possamos plantar uma semente na vida deles, para que assim como o Espírito Santo fez na nossa vida uma grande obra, possa fazer na vida deles também. O versículo 5 vai dizer o seguinte, olha, os quais, falando dessas pessoas, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Ou seja, cada um de nós prestará conta de si diante de Deus. Cada um de nós vai prestar conta daquilo que faz, daquilo que fala, daquilo que pensa. Então, descanse o seu coração, não se deixe abater e se abalar pelas críticas. Pelo contrário, continue servindo ao Senhor com integridade, com retidão, porque você sabe para onde você está indo. Você sabe que nada do que nós passarmos aqui tem comparação com a glória vindoura, com aquilo que está preparado para nós. Deus tem preparado o melhor para nós. Ainda que soframos aqui, um dia nós estaremos lado a lado com Ele. Oh, aleluia, desfrutando do céu. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome de Jesus, e eu espero que realmente esse vídeo tenha edificado a sua vida. Forte abraço, beijão no coração, Pastor Jota. Deus abençoe.